Em Listra tinha um jovem, um adolescente, muito curioso em relação a tudo aquilo que Deus havia feito. Esse jovem, ele ouvia da sua mãe, da sua avó, sobre as coisas que Deus havia feito. Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Deus também criou o ser humano e tudo aquilo que habita. Esse jovem, ele ouviu a respeito do amor de Deus em relação a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, entre tantos outros que foram cuidados e amparados, conduzidos pelo Senhor. Também esse jovem, ele ouviu a respeito que o ser humano, ele se distanciou de Deus, desobedeceu a sua vontade, pecou, e esse pecado traz consequências para si e para toda a criação. Mas também, logo no início, de geração em geração, Deus constantemente falava de uma promessa da vinda do Messias, que viria salvar todo o povo. Teve um dia que esse jovem Timóteo, recebeu a visita do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, teve a alegria de compartilhar e falar das bênçãos do Senhor revelada em Jesus Cristo. Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que Jesus, ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, vem restaurar todo o povo e toda a criação, dando a esperança cristã. Esse jovem Timóteo, então, resolve se tornar pastor, seguir o ministério e compartilhar toda essa boa nova que havia recebido. De fato, não tem como ficar em silêncio quando a gente é tocado pelo Espírito Santo. Com o tempo, o apóstolo Paulo depois ele vai escrever 2 cartas para esse jovem Timóteo, que agora está no ministério pastoral, com vários objetivos, e um deles, na 2ª carta, fazendo com que ele lembrasse de tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. Em um certo momento ele diz: toda palavra que foi revelada, ela foi inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a instrução e para tantas outras coisas, repreensão, correção, educação, a fim que a gente possa conhecer a respeito do Salvador Jesus Cristo. E, de fato, foi isso que, ao longo da sua vida, do seu ministério, Timóteo se dedicou a fazer, com que essa mensagem pudesse chegar no coração e na vida de outras pessoas, assim como chegou no coração e na sua vida. Hoje, nós temos diversas Bíblias nas nossas mãos. Que bênção é isso! Diversos formatos, físico, digital, em diversas traduções. A gente precisa se alegrar com isso. Mas, ao mesmo tempo, talvez a gente se pergunte, e a gente se questione, mas será que é um texto que ainda vale a pena ser lido? Vale a pena a gente dedicar tempo? É um livro tão antigo. Será que ainda responde às perguntas que a gente gostaria, o que a gente está fazendo, o que o mundo está fazendo? Então, eu te convido a gente a pensar um pouco mais sobre isso. Às vezes, essa pergunta ela vem conectada quando, por exemplo, vamos trazer uma imagem para nós. Nós estamos com um grande quebra-cabeça. Esses dias eu vi um quebra-cabeça de mais de 30 mil peças. Eu acho que é interessante a gente pensar nesses grandes quebra-cabeças. E de repente, essa pessoa traz esse grande quebra-cabeça para nós e fala assim: pode montar. Só que tem um problema. Ela não dá a foto-guia. E a gente tenta colocar as pecinhas uma do lado da outra e parece que isso não faz sentido nenhum. E às vezes a gente tem um pouco dessa percepção que a Bíblia ela é um grande livro de quebra-cabeças, mas que as peças não fazem sentido, as peças não se encaixam. E de fato, quando a gente olha, é um livro complexo, de uma certa forma, é um livro grande, mais de 40 pessoas que ajudaram a escrever. Pessoas de diferentes formações, umas pessoas simples, outras pessoas com um pouco mais de instrução. Mas, na verdade, Deus utilizou todas essas pessoas, mas o autor, de fato, é Deus, porque Deus inspirou todos para que pudessem falar uma única mensagem, que é a vontade dEle para as nossas vidas e corações. Então, dentro de tudo aquilo que revelou, a gente sabe que o centro e a razão dele revelar tudo o que ele revelou está contido na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu gostaria de compartilhar um versículo, na verdade 2 versículos do final do Evangelho de João, capítulo 20. Lá no final do Evangelho de João,
capítulo 20, nós ouvimos assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. De fato, Jesus escreveu e fez muito mais coisas que a gente tem acesso. Ou seja, a Bíblia não é exaustiva no ponto que tudo aquilo que Jesus fez ou falou está contido ali. Por isso que a Bíblia, nada do que está contido ali é aleatório, tudo é intencional, tudo tem um propósito. E ele deixa muito claro esse propósito a partir de agora. Mas estes sinais, esses milagres, tudo aquilo que Jesus fez e falou, tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias. E crendo, tenham vida por meio dele. Para mim isso é muito significativo. O propósito de a gente ler e estudar a palavra de Deus é para que a gente conheça Jesus e saiba que Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus que, filho de José e Maria, aquele que se habitou, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Natanael falou, mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Esse Jesus, ele é o Messias, o prometido de geração em geração. Foi isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, esse Jesus, esse Messias que você está esperando é o Jesus de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, crendo nesse Jesus, você tem vida eterna. Isso é muito especial, a gente pensar e refletir sobre isso, porque quando a gente abre o texto bíblico, esse é o propósito, a gente conhecer Jesus e saber que Ele nos conduz para a vida eterna. Mas quando a gente olha para a leitura e para a palavra de Deus, pelo menos 4 aspectos eles nos levam a pensar. O primeiro é esse: a gente não pode ler o texto bíblico sem as lentes de Jesus, porque senão o texto bíblico não vai fazer sentido. A Bíblia é sobre perdão, o perdão que a gente recebe porque nós somos pecadores. O segundo aspecto que o texto bíblico vai nos levar a pensar, e essa lição vai nos levar a refletir, que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia é a sua própria voz. Professor, mas eu não entendi esse texto. Não se preocupe, a própria Bíblia vai explicar isso, talvez em outro texto, em outro livro. Fique tranquilo, e a gente está aqui junto para fazer essas conexões. Terceiro aspecto muito importante: tanto o Antigo como o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, ela tem 2 mensagens: a mensagem de lei, ou seja, aquilo que Deus revela para nós, a sua vontade, o seu desejo, e isso impacta a gente porque nós não conseguimos fazer aquilo que Deus exige e pede para nós. Então essa é a lei nos revela aquilo que Deus quer. O Evangelho, na verdade, revela aquilo que Deus faz por nós, sem nosso mérito, sem nossos esforços, sem nossa participação. Tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por cada um de nós. Leia o Evangelho. Também, aos poucos, esse ensino vai ficando mais claro quando a gente vai lendo o texto bíblico. E saiba que em tudo a gente ora a Deus, Espírito Santo, conduza a nossa mente, cuide do nosso coração, para que essa mensagem ela faça sentido ao nosso coração. Mas eu quero deixar algumas perguntas de reflexão para você, agora que você vai ler esse capítulo, essa lição. Mas pensem também sobre essas perguntas. O que te fascina ao ler o texto bíblico? O que te fascina? O que chama a tua atenção? O que te traz curiosidade? Segundo aspecto, o que você espera aprender ao ler o texto bíblico? Terceiro, qual é o maior desafio ou obstáculo ao ler o texto bíblico? Pode ser obstáculo de rotina, pode ser talvez de linguagem. Quais são os maiores obstáculos que você tem? E por fim, se eu tiro Jesus dessa mensagem, o que sobra? O que sobra quando a gente lê o texto bíblico, mas retira Jesus do centro dessa revelação? Por isso, eu quero compartilhar uma palavra do apóstolo Paulo para você, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Que Deus abençoe. Até a próxima lição.